Oba! Cruz e vida da alma. Vamos nessa. Pode trazer seu chazinho. E tá bom esse chá, né? Gostaria de parabenizar quem fez o chá, tá muito bom. Tem um pessoal aí querendo fazer festa no último dia, tá? Ó. Esse é o penúltimo, o último será dia 9. Bom, então nós vamos verificar um pouco dessa faceta do diamante, da glória de Deus na obra de Cristo, através, então, da cruz e a vida da alma. Eu já disse isso outras vezes, se eu tivesse que resumir numa palavra esse livro, acho que seria Cristo, né? Mas tem uma outra palavra que é recorrente, e é recorrente nas nossas vidas, que é a revelação. Né? Sem revelação não se faz nada. E essa luz, que está no Salmo 36, 9, é justamente isso, né? Quando nós precisamos da luz do Senhor para enxergar aquilo que Ele tem para nós. Para não dizer que Deus é luz, né? Ele mesmo é luz. Então, fecha todas, né? Eu trouxe esse slide porque eu fiquei pensando sobre o plano de Deus para o homem. Né? O Salmo 8 que está aí diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. É impressionante isso, né? Nós tão pequenininhos, tão pecadores, e o Senhor resolveu fazer tudo isso por nós. A gente olha um céu desse aí, parece até que é fake, né? Mas não é. A gente tem certos lugares onde é bem escuro, né? A gente consegue ver bastante as estrelas. A gente tem aí no universo mais de 1 trilhão de galáxias. Vocês têm ideia? A grandeza do universo. O universo é tudo isso. Deus, então, é o quê, né? A gente não consegue nem imaginar. E Deus deu bola para nós. Como eu costumo dizer, as formiguinhas. Não, as formiguinhas. Então, essa figurinha aí tem a ideia de representar o corpo de Cristo. Aquele versículo que eu já tinha trazido antes, né? O plano eterno da Igreja Vitoriosa, Efésios 3, que para que pela Igreja, multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é nosso norte, né? Esse é o norte do Senhor, esse é o objetivo, né? Aqui, novamente, aquele coração, né? Com os 4 pedacinhos. E embaixo nós exploramos já um pouco da nova vida. Em verdinho, agora, nós vamos ver um pouco do que é esse negócio de carregar a cruz. Que não tem nada de complicado, né? Nada de complicado. Mas nem sempre a gente abraça essa cruz, né? Por algumas razões. E aqui, novamente, eu destaco, eu estou repetindo esse slide, né? Que o 3 e o 4, então, fazem parte dessa nova vida que nos leva muito além de Adão. E a operação da cruz vai tratar com aquilo que é natural em nós, né? Todos os dias. Esse slide também você já viu outra vez, eu estou repetindo ele até para fins de fixação, né? Então, todo dia eu tenho a mesma escolha de Adão. Eu posso optar ali a árvore do conhecimento do bem e do mal ou a árvore da vida, que é Deus, é a fonte da vida em Deus. Então, eu posso levantar e pensar assim, não, digamos, eu sempre não, mas boa parte da minha vida eu fui professora, né? Então, vou para a sala de aula, já sei, eu já dei essa aula, né? Tá, vamos embora da aula. Não! Tem que orar. Senhor, me ajuda. Senhor, flui através de mim para os meus alunos. Mas tu vai dar aula de química, o que tem a ver? Eu sou química, né? Tá? Tudo a ver. Tudo tem tudo a ver.
É o Espírito Santo que flui da gente. De alguma maneira impacta as pessoas, né? Eu tive alunos que me falaram isso depois de ter aula comigo, que muito me alegrei, assim, por ver que alguma coisa tinha percebido, apesar de eu estar ensinando química. Né? Então, assim, tudo que a gente faz pode ser feito na árvore do conhecimento do bem e do mal, e não é que eu não deva conhecer as coisas, logo eu, que sou professora, não diria outra coisa, né? Mas eu não posso me basear, suportar a minha vida em cima do meu conhecimento. Daí eu estou rapada, né? Como disse alguém para mim, não, mas tu tá acostumada, tu vai lá na sede, tu tá acostumada, tu é professora. Nada a ver. Ainda mais no que tange ainda falar da palavra de Deus. Misericórdia. Né? Então, assim, sempre é o divino e não o humano, embora o divino use o humano. O que não dá é para ficar o humano sozinho, tá? Independente. Então, o humano é autossuficiente, é independente. O divino é o humano que está dependendo do divino. O humano é um colaborador de Satanás. Já pensaram nisso? É triste, né? Quando a gente cai nas carnes, a gente tá sócio do Kid Capeta. É brabo isso, né? Tá? E aí, se eu tô com o Senhor, eu sou um sócio do Altíssimo. É outro nível. Né? E do lado de cá, se eu lanço mão dos recursos aí da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu vou produzir morte. E às vezes não parece, né? Tá tão bem feitinho. Sabe que a carne faz os negócios que parece bonitinho às vezes, viu? Mas a origem determina tudo, né? Então tá aí um Adão de barro. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Aí quando Adão resolveu fazer o que ele fez, né? Que a gente sabe. E ele fez uma opção aonde ele se tornou, digamos assim, eu sou mais eu, né? Agora eu decidi, eu não fiz o que Deus queria, né? Eu fiz o que eu queria. Aí o eu foi ficando grande, grande, grande. E ele acabou vivendo disso, né? E nós herdamos esse negócio. Então, o que diz aqui? Aqui está uma imagem aí de uma artista. Achei tão bonita essa tela aí. Eu não sei como chamar. A Kátia deve saber melhor do que eu o que dizer sobre isso aqui, mas é bonitinho. Abriram-se então os olhos de ambos. Né? Esse é um outro abrir de olhos que não é legal, viu? Porque eles viram que eles tinham feito bobagem. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Que é onde nós estamos, nós já tomamos, graças a Deus, o fruto, né? Cristo em nós, a esperança da glória. Mas aí o cara ficou sabido, né? Conhecedor do bem e do mal. E isso aí, ó, nós somos 3 partes, né? Eu coloquei 2 versículos aqui, porque uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente ver na palavra, né? Então, 1 Tessalonicenses 5:23 diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma, corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse outro de Hebreus 4:12 também fala que a palavra ela divide alma e espírito, né? Então isso nos mostra que nós somos corpo, alma e espírito. Quando Adão pecou, a alma inflou e o espírito morreu para Deus, né? Ficou aberto para outras cocitas, eventualmente, né? Aí isso acontece conosco, não só porque Adão ficou assim super desenvolvido, mas ao longo do tempo a humanidade ficou assim, cada vez mais desenvolvida em si mesma, em si mesma, em si mesma. Por isso que eu botei aqueles 2 ali com capa de super-herói, né? E o cara
Eu sei, eu faço, eu aconteço, e vocês sabem que esse é o discurso aí fora, né? E não que a gente não deva ser, fazer e acontecer. Só que o coração de um cristão não é isso aqui. Às vezes eu posso me destacar aí fora na sociedade até o ponto de ser admirado pelos incrédulos. E amém, que assim seja. Mas o meu coração não pode estar lá. Senão estragou tudo. Aí, como eu gosto de chamar de formiguinha, nós, né? Aí eu trouxe uma formiguinha, tá? Então, essa aí tá achando que ela pode pegar aquele baita toco ali, né? Muitas vezes nós somos assim. Então, o que eu coloquei à direita não é apenas a questão dos pecados, do pecado, da libertação da lei, não é isso só. É todo esse outro resto aqui. Eu tenho a minha energia natural, a minha vida, a minha alma, as minhas forças, tudo isso aqui, né? São coisas que o Espírito Santo quer tocar, né? E, novamente, eu coloquei aquela frase ali embaixo que eu acho extremamente importante. Ninguém anula a personalidade, o temperamento de ninguém. Tudo bem, o temperamento pode ser, pode ter um viés pecaminoso, o senhor vai tratar com aquilo ali, ok? Mas a identidade da pessoa, ela não é esmagada, não é destruída. Não, é Cristo em nós, a esperança da glória. Né? Assim como nós em Cristo. Né? As duas coisas. E aí, o que acontece, né? As almas superdesenvolvidas são assim, elas têm o seu recôndito, está escrito em espanhol ali, né? Nós temos nossos pequenos orgulhos. Não é nada assim muito espantoso como essa figurinha, né? É umas coisinhas pequenininhas aqui, ali, às vezes ninguém vê, Deus vê, né? Então, para essas coisas, a gente precisa da luz de Deus, porque senão nós vamos para a queda, né? E o cara tá ali estendendo a mão para ele, né? A dar uma força, mas não que a gente possa soltar os nossos pequenos saquinhos de orgulho, né? Então, nós vimos já a parte de cima, né, da outra vez, viver pela vida de Cristo por meio do Espírito Santo que em nós habita, e esse tomar a cruz, né, que nada mais é do que a nossa cooperação diária, tá? Porque nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Tá, mas como é que é isso? Primeiro, esse versículo aqui também é muito, aliás, dois, né? É muito interessante que o Senhor, quando ele fala aqui em tomar a cruz, em Lucas 14, ele vem com essa história da casa, né? Que quem quer construir uma torre, eu botei uma casinha, ele falou torre, né? Eu não achei uma torre bonita, só uma casinha. Aí um monte de dinheirinho ali, né? O Senhor sempre nos chama a pensar sobre as coisas. Eu amo isso. O Senhor chama a nossa lógica, o nosso raciocínio. Está disposto a pagar o preço de construir a torre? Está disposto a pegar a cruz? E o convite é para aceitar, não é para negar. Mas ele diz para a gente pensar. O Senhor nos convida a pensar, raciocinar, calcular. Né? E a solução está aí, né? É simples. A solução está na nossa disposição diária, na nossa atitude diária de depender de Deus. De alguma maneira. Orar certamente, né? Entregar certamente. Se dar conta de que a gente não pode, certamente. Olha o que Jesus diz ali. Jesus diz, eu nada posso fazer por mim mesmo. Da forma porque ouço, julgo, meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. Agora, a pergunta que está ali embaixo. Será que Jesus era incapaz? Ele certamente tinha capacidades, né, para fazer as coisas, certo?
mas ele optava. E assim é conosco, nós também temos capacidades de fazer as coisas sozinho. Mas aí gera morte, né? Então, aqui está essa moça bonita, o que diz ali? Que ela é uma excelente palestrante, empresária, sabe lá quantos mais dotes a moça tem. Mas o que diz o versículo? Que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ela talvez vá custar entender que em algum momento ela vai ter que ter o toque da cruz e depender do Senhor, né? Orando, buscando revelação, se entregando, compreendendo, buscando luz. Senhor, me mostra que eu não sou nada. Que a gente se ilude fácil, né? Então, os nossos dons naturais, os nossos serviços, tudo em nós precisa da cruz. Sem cruz, não tem vida. Não tem, só tem morte, né? Mesmo que aparentemente não se perceba. Ah, mas o fulano é tão legal. Pois é. Aí ele dá uns exemplos interessantes. Exemplo do senhor A e o senhor B. Quem leu o capítulo deve lembrar. O senhor A é um excelente orador. O cara vai para a plateia, encanta todo mundo, né? Uma maravilha. Ninguém dorme. Todo mundo fica ligadão. E o senhor B é um baita administrador, na empresa dele, de sucesso. Os dois se convertem. Aí vai ter uma conferência. O que eu faço? Vou convidar o senhor B para ser o cara que vai cuidar da administração da conferência, né? E eu vou convidar o senhor A, quem sabe para palestrar em algum momento, né? Não que eu não possa fazer isso. Mas o que se quer dizer com este exemplo? Que se eu convidar o senhor B, o administrador bom, para palestrar, contar um testemunho dele, ele não é bom na oratória. Ele vai ter que buscar o Senhor. Ele vai ter que dobrar o joelho. Ele vai ter que buscar depender do Senhor. Por isso que a Bíblia diz para a gente não colocar muita coisa em cima dos neófitos, né? O que é um neófito? É um cara que recém começou na fé. Por quê? Porque ele se ilude facilmente com quem ele é. Ele não se dá conta. Facilmente o orgulho chega, né? Então, por isso que... e aí eu acho que é importante a gente entender o Atmani, porque ele estressa o exemplo, né? Não quer dizer que se eu chamar o senhor A, né, que é um bom orador, que ele não vai se ajoelhar e pedir ao Senhor e buscar. Mas há uma probabilidade de que ele confie em si mesmo, mais do que o outro. Então, no exemplo de não, troca. o orador, nós vamos convidar o administrador e quem vai administrar vai ser o bom orador. Porque eles vão ter que buscar recurso em Deus. Vocês estão entendendo o exemplo? Tudo bem, se ambos forem maduros e já souberem das suas, né, das mazelas do ser humano que todos nós carregamos, talvez não tenha esse problema. Porque já sabem, já tem luz. Mas se não tem, aí o mais provável o melhor seria inverter os papéis aqui, tá? Essas experiências são muito legais, né? Eu botei um monte de senhorinhas aí chinesinhas, né? Carregando fruta. A experiência do Atmani, a carinha dele ali parece bem novinho, né? Aqueles dentinhos da Mônica. Mas o Atmani, cheio de gás, tinha estudado um monte de coisa da Bíblia, estava cheio de informação, estava se sentindo o pregador. Foi para uma aldeia dessa, com essas senhorinhas trabalhando na agricultura ali, e foi lá ensinar a Bíblia. Aí ele saiu de lá, com o rabinho no meio das pernas, o comentário dele foi o seguinte: eu falava sobre o livro, mas elas conheciam o autor do livro.
ele saiu envergonhado, né? Porque elas tinham experiência com Deus e ele tinha a coisa natural dele. Não é que o natural seja ruim, não é ruim. Sozinho é ruim. Independente de Deus é ruim. O natural é um presente de Deus. Mas só... Oi? O recurso do mundo, e aí volta, né, passar a palavra, mais a experiência do mundo. No caso dele, ele ainda não tinha tanto essa revelação de quem ele era, né? Ele estava naquele gás da juventude, cheio de conhecimento, eu sou um pregador, eu estou cheio de formação, né? Aí chegou lá, as senhorinhas deram um banho no Tchuni, né? Aí a outra experiência dele é com essa senhora, a Margaret Emma Barber. Ela é tão desconhecida agora, assim, no sentido, a gente não consegue nenhuma foto, é uma foto dela bem jovenzinha também. E ele também teve uma experiência assim, ela era uma mulher tão cheia do Espírito Santo, tão assim, tinha uma vida com Deus tão palpável, né? E ele estava nessa mesma fase, assim, super jovem, cheio de saindo da escola bíblica e tal. Para quem não sabe, o Watchman largou a carreira dele, né? E foi ser, né, pregador do evangelho e tal. Aí ele diz que chegou no lugar onde essa senhora estava e já entrou no lugar onde ela estava e ele já sentiu um impacto da presença de Deus dele. Aí ele chegou lá porque ele queria convencê-la. Obrigada, meu amor. Ele queria convencê-la de que ela era tão cheia de Deus, ela tinha tanto para dar, que ela tinha que sair daquela aldeia e ir pregar aqui, ali, acolá. Ele foi lá, assim, com toda a argumentação pronta, né? Aí ele chegou lá, não disse nada. Porque só o impacto da presença do Senhor ali já foi. Então, isso né? Isso são. Eu não sei se vocês alguma vez encontraram uma pessoa assim, né? Mas é uma coisa incrível, realmente. Desculpa, gente, que coisa. Não costuma ser assim isso. Muita emoção esse Romanos. Então, aqui novamente, né, nós temos o exemplo que Jesus dá da videira e os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E é nada mesmo, né? Nada no grego é nada, né? Aí a gente precisa dessa luz de Deus. Essa é a coisa mais necessária na vida cristã, né? Como é que eu ando no Espírito? A vontade de Deus é a minha? Será que eu estou sendo guiado por Deus, pelos meus sentimentos? Então, são perguntas que passam na nossa cabeça. É a minha vontade? Será que eu estou imaginando? Isso é humano? Será que eu estou sendo dependente, independente? Tudo isso passa na nossa cabeça, né, gente? Aí, os desenhos lindos da Elcira aqui, né? Aonde nós já comentamos anteriormente que nós precisamos andar na luz, né? Para manter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E esse é o grande exemplo de andar no Espírito. Quando nós temos um momento em que a gente cai, né? Em que a gente tropeça, erra, peca, fica a luzinha ali que a Elcira botou para cá, né? Aquela escurinha, sem luz, sem nada, carnal, gerando morte. Aí eu corro para o Senhor e peço perdão, me arrependo. Senhor, o teu sangue me lava de todo pecado. Reconecta de novo, a luz acende. E lá vou eu andar no Espírito de novo. Né? Então, a nossa vida tem muito desse ir e vir, porque nós pecamos de vez em quando. Né? Quem diz que não pega é mentiroso. Então, nós precisamos aprender
a fazer essa conexão entre o que representa esses dois desenhos da Elcira da forma mais rápida que nós pudermos. Porque muitas vezes a gente fica na luz escura ali e estaciona. Ó vida, ó dor, ó, né? Senta na pedra, bah, mas que droga e tal. O que vai dar isso? Morte. Não, Jesus já pagou meus pecados, errou. Ok, o que tu esperava de ti? Né? Vamos ao encontro do Senhor, o seu sangue, a sua cruz, e volta de novo para a nova vida. Né? Mas é incrível como a gente espera de nós coisas que a gente não devia. Ou sou só eu, será? Né? Aí tem dois tipos de luz, né, gente? Nós precisamos da luz certa. Que negócio é esse de dois tipos de luz? Pois é, a luz de Deus está ali, né? Que Ele derrama sobre nós. Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Nada melhor do que esse terapeuta. Ele é o cara, né? A revelação das tuas palavras esclarece. De novo a palavra. Nós precisamos agarrar na palavra. Da luz. Dá entendimento ao simples. Ah, mas peraí, quer dizer que eu não posso fazer terapia? Não, não é isso. Tá? Mas a questão da análise da terapia, de uma ajuda profissional, ela vem bem, mas eu não posso me amparar nisso. O grande médico, o grande terapeuta é o Senhor. Claro, Deus usa as pessoas. Deus pode usar um médico, um terapeuta, um psicólogo. Amém? Né? Mas quem cura mesmo é o Senhor. É o Senhor. Né? Eu já fiz terapia algumas vezes, me ajudou em algumas coisas. Né? Não foi por muito tempo, porque eu era meio rebelde. Mas ajudou. Mas chegou uma hora que eu enxerguei alguma coisa que precisava ser curada. E que bom foi, né? Tá? Mas um irmão ajuda outro irmão, um profissional ajuda o irmão, tem N ajudas. Mas a real ajuda é a que vem lá de cima, né? Até a palavra fala, eu estou trazendo aqui 2 versículos sobre autoexame, né? Tem 2 versículos na Bíblia que falam disso. Um é esse aqui, 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? E se não é que já estáis reprovados. Então, há um autoexame aqui sobre a fé, sobre como eu estou, né? Nesse caso, se eu ficar fazendo apenas essa autoanálise, né, por mim mesmo, na minha carne, vai ajudar aqui e ali, mas resolver mesmo, né, gente? Só o Senhor, tá? Só aquela luz que vem do alto. E na ceia, nós temos esse apelo a um exame pessoal também. 1 Coríntios 11, 28, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu, nas vezes em que eu precisei de uma cura, assim, foi muito bom poder desabafar com algum irmão, com algum profissional, mas teve um momento muito especial em que Deus me alcançou. Graças a Deus. E eu não, por favor, não me entendam mal, eu não tenho nada contra a terapia, psiquiatria, remédios necessários, tudo isso ok. Mas muito além disso está o nosso Senhor, né? E isso é uma notícia muito boa. Porque Ele nos cura. Ele pode usar todas essas ferramentas, e Ele usa, mas Ele ainda está acima de tudo isso, né? Novamente, a palavra de Deus, né? Ela manifesta, né? Diz ali, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que a espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Quer dizer,
é uma super ferramenta para a cura, né? Para saber o que Deus quer de mim, o que é meu pensamento, o que é dele. A palavra é uma bússola, né? Eu coloquei ali o Logos e o Rema, né? O Logos, a palavra, e o Rema, a palavra revelada, inspirada pelo Espírito Santo. Aí entra essa pergunta para nós, né? Como é que está a nossa saúde bíblica? E daqueles que nos rodeiam, né? Nós precisamos da palavra de Deus muito, né? Tudo é uma questão, então, de origem. De onde vem o que eu sou? De onde vem o que eu faço? De onde vem o que eu penso? De onde vem o que eu sinto? Qual é a origem, né? Isso me fez lembrar, é o Espírito Santo ou sou eu? Ou é a minha carne? Né? Lembrando que a gente já definiu carne aqui. Carne é o meu natural sem Deus. Isso é carne. É o que eu tenho de natural sem Deus. Agora, quando o meu natural vai para baixo de Deus, aí beleza. Né? Que aí eu encontro a morte, a ressurreição e a vida. Né? Então, porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Isso somos nós, cisternas rotas. Eu botei uma fotinho lá numa cisterna dos velhos tempos, né, do Antigo Testamento. É um poço que acaba, pode secar. Isso é o nosso recurso pessoal, sem Deus. Né? E muitas vezes nós vamos para cisternas rotas. Né? E outra coisa, ali tem várias portinhas fechadas, né? O versículo diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. Mas e se eu fechar a porta? Aí não tem luz. E às vezes nos nossos compartimentos internos da nossa casinha, a gente fecha algumas portas. Então que Deus nos ajude a abrir as portas. A origem, então, da vida determina o destino. Eu preciso dessa pureza da vida de Cristo sem a interferência da melequinha da minha força natural independente, né? Então, aqui eu listei vários versículos para vocês, que é nascido da carne é carne, inclusive a minha energia, né? E o que é nascido do espírito é o espírito, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, e assim nós vamos, né? Gênesis 1:1 diz, o princípio criou Deus os céus e a terra. Aliás, como Moisés nos corrigia sempre, eu vou arrumar, no princípio Deus criou. Primeiro Deus, depois o verbo, né? Deus criou a vida em Cristo, Deus me colocou em Cristo, Deus permitiu que o seu filho morresse e ressuscitasse para que eu estivesse lá junto e hoje aqui com a vida de Cristo, né? Então, qualquer coisa elaborada por nós tem sua origem na carne. Nunca vai alcançar a esfera que Deus quer, né? A esfera do Espírito. Por mais que a gente tente, olha, gente, tem pessoas que se esforçam muito para fazer a obra de Deus, mas na carne, no esforço pessoal. Tem gente que se esgota, se esvai. O meu fardo é leve, né? Então, aqui é aquilo que eu tinha mencionado para vocês, como é que eu sei que eu estou andando no Espírito. Aí eu peguei um painel de caminhão, né? Aquele monte de luzinha. Eu, se fosse motorista de caminhão, eu acho que eu ia ter que deixar o manual do lado também, ia decorar tudo aquilo ali. Aliás, ser motorista de caminhão não deve ser fácil, né? Mas aí o que de repente aciona a luz ali da gasolina? Bom, daí o cara já sabe que estamos mal de gasolina. Aciona, de repente fica piscando ali a luz do farolzinho, aquela verdinha ali, a 44. A gasolina é a 53, né? Tá, deu problema no farol. E assim é Gálatas 5, 22 e 23. Ops, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
são meu painel do caminhão. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando uma luzinha começa a piscar, daquelas ali, pronto, eu já sei que a coisa, que eu tenho que ir para o Senhor e dizer, Senhor, help me. Help me. Eu preciso da tua intervenção, me perdoa. Acabei de perder as estribeiras aqui. Já fiz o que não devia. Fiquei braba, falei não sei o quê. Perdão. Senhor, de novo, o sangue de Cristo me lava de todo pecado. Eu aceito o teu perdão. Amém. A luzinha parou. Tá tudo bem no painel de novo. Lá vamos nós outra vez. Então, eu gosto de pensar na vida cristã com esse painel. Me ajuda, para mim é didático, né? Claro, embaixo está as obras da carne, nós não queremos nem saber, né? E é o fruto, porque é uma coisa que é natural do Espírito de Deus, né? Lembra que a gente falou? E a obra, é porque aquele negócio da carne, né? Forçado, não é um fruto natural, né? Por isso que o Senhor, na sua palavra, nós temos como obras da carne. Todo mundo, isso aqui ficou legal para vocês? Acho que é útil? Então, glória a Deus, vamos em frente. Aí tem muitos exemplos, mas já é 9:22, eu vou... Aqui, o que são esses exemplos? Depois, quando vocês receberem esse PDF, eu não vou conseguir entregar logo esse aqui, tem muita figurinha difícil de conseguir. Tem várias que não são comerciais aí. Mas tem Ezequiel, tem Daniel, tem Pedro. O que são esses versículos? São momentos de luz, de revelação, né? Daniel, fiquei, pois, eu só contemplei essa grande visão e não restou força em mim. Olha só, tem momentos que até a força se vai de tão forte que é a revelação, né? Meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não retive força alguma. Oh, que momento, como diria, né? Carol que diz assim, que momento, né? E a Carol hoje não está aí, ela está se recuperando de uma gripe. Deus abençoe, que ela se cure rápido. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como ele dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Que luz que brilhou ali, né? E assim vai com Paulo. Paulo literalmente brilhou uma luz na estrada, o homem cai do cavalo e fica cego, né? Acho que aqui não aconteceu com nenhum de nós isso, né? Isso foi violenta a coisa. E João, lá no Apocalipse, quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Ah, que o Senhor nos traga revelação, muita revelação, que nós precisamos, né? Então, aqui temos o versículo de Lucas 9:23. Se alguém quer vir a mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, e aqui vocês sabem que vida é justamente psique, né? É alma, né? Que é justamente essa coisa toda nossa natural, né? Se eu quiser manter tudo que eu tenho meu do jeito que eu quero, quem perder a vida por minha causa, esse a salvará, e quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E é essa vida independente, essa vida natural independente. A vida natural que se torna dependente, aí já é uma vida espiritual, né, gente? Que aí já o Espírito Santo está fluindo e a coisa anda, né? Então, o Adão foi criado neutro, com possibilidade de escolha entre as duas árvores aquelas. E eu pergunto, nós cristãos somos neutros? Qual é a nossa posição? Neutro nada. Nós herdamos essa natureza pecaminosa e nós temos também 2 opções. Ou a gente segue o barco por aí, do jeito que a gente quer, ou a gente opta pela morte e a ressurreição e o andar no Espírito, a nova vida, carregando a cruz, né?
Aí eu lembrei muito de Laodiceia, nós já estamos terminando, né? Porque na igreja de Laodiceia, eu até acho que eu tenho aqui o texto, e eu acho que nós podemos encerrar com isso, que diz... gente, eu tenho tanto do papel aqui, tá uma festa, né? Tá aqui. Conheço as tuas obras, não és quente, nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Esse versículo que vem agora, 17, é muito interessante assim. Pois dizes, estou rico e abastado. A carne diz isso. A carne, ela quer nos enganar. Isso é Apocalipse 3, né? Estou no versículo 17. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Isso é a própria expressão da carne, né? Aí o Senhor diz, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Vocês veem como a gente pode se enganar? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Né? Então, que o Senhor nos dê revelação. Aqui também eu coloquei alguns insights, né? Que eu entendo assim que foram as coisas que foram acrescentadas nesse capítulo, essa faceta do diamante que nós vimos hoje, e também as perguntas, né? Nós já estamos com o nosso tempo ali. Eu gostaria de encerrar fazendo uma oração para que o Senhor nos dê colírio para enxergarmos as suas verdades. Amém? Papai, nós somos aqui, os teus pequenininhos, agradecemos pela riqueza da tua palavra, pelas tantas facetas, tanto brilho nessa pedra preciosa, Senhor. Obrigada, porque o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Romanos. Obrigada, Senhor, por tantas verdades maravilhosas, pelo teu sangue, pela tua cruz, pela nova vida, pela cruz que carregamos todos os dias, Senhor, pelo andar no Espírito que tu nos dás. E nesse momento nós erguemos nossas vozes, nossas vidas diante de ti e pedimos, Pai, que tu nos traga revelação, revelação de quem tu és, de quem nós somos. Não permite, Senhor, que nos enganemos conosco mesmas ou com as coisas deste mundo. Abre nossos olhos para ver, Senhor, quem tu és, a tua palavra, a tua riqueza, enche-nos de ti. Que cada irmã aqui, Senhor, tanto aqui presencial como online, como os que forem ouvir essas mensagens, possam transmitir a outros, Senhor, para que muitos tenham, Senhor, essa visão da tua palavra, um pouco mais detalhada, um pouco mais da riqueza, Senhor, um pouco mais da experiência prática. Ajuda-nos, Senhor, a não ficarmos apenas na palavra, mas que essa palavra seja introjetada e se transforme em prática nas nossas vidas. Cada um de nós, Senhor, tem áreas na sua vida a serem tratadas. Fala conosco, Espírito Santo. E eu te peço também, Senhor, que tu leve cada uma que está aqui em paz até sua casa, em segurança. E agradecemos mais uma vez, Senhor, por esse momento tão especial aos teus pés, ao redor, Senhor, da tua palavra de vida. Muito obrigada, Senhor. Amém.